Essa semana a novela tá pegando fogo noveleiros. É barraco, reviravolta e emoção do começo ao fim. Então já se ajeita aí, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo conferir tudinho no resumão da semana. Preparados? Então vamos nessa! Segunda-feira, 14 de julho. No escritório improvisado da fábrica de biscoitos, Asdrubal estendia um mapa rabiscado sobre a mesa, enquanto Candinho e Picolé observavam atentos. Era cedo da manhã, e o trio se reunia antes do expediente, movido apenas pela esperança. Aqui, apontou Asdrubal, é onde o menino foi visto da última vez. E esse ponto aqui é uma das feiras de rua mais antigas da cidade. Gente de todo canto aparece por lá, inclusive criança perdida, vendendo doce, engraxando sapato. E como você acha que a gente vai encontrar ele nesse mundaréu de gente? Perguntou Candinho, coçando o queixo. Disfarce. Asdrubal sorriu. Eu vou me passar por professor voluntário, dar aula em abrigo e feira, e me aproximar das crianças. Se ele estiver por ali, eu descubro. Picolé bateu palmas, animado. Essa ideia é boa. Eu posso espalhar nos becos que tem um moço procurando o menino perdido, mas sem levantar muito alarde. Candinho suspirou, o coração acelerado. Se esse menino for mesmo meu filho, eu vou saber só de olhar nos olhos dele. Longe dali, em outra realidade, Sônia se arrumava para sair quando encontrou Quincas na porta da rádio. Com o rosto amassado e o cabelo desajeitado, ele parecia um tanto perdido. Você não trabalha, não? Trabalho, uai, só não sei onde ainda. Ela riu. Quer sair para comer alguma coisa? Agora? Agora mesmo. Quincas, empolgado, topou na hora. Mas o que seria um lanche casual acabou virando uma confusão. Ao chegarem num pequeno restaurante, pediram sem olhar os preços e comeram com gosto. Na hora de pagar, Quincas descobriu que havia esquecido a carteira. Cê não trouxe dinheiro? Sônia perguntou, rindo. Achei que você ia pagar. Uai. O dono do restaurante, impaciente, deu a sentença. Ou lavam os pratos, ou chama a polícia. E lá estavam eles, lado a lado na pia, rindo da situação e lavando louça. Nunca pensei que meu primeiro encontro fosse assim. Sônia brincou. Pois você que se prepare, porque comigo é só emoção. Respondeu Quincas, fazendo espuma voar por todos os lados. Na prisão, Sandra fervilhava de ódio. Depois de uma discussão feia com Nádia, outra detenta, acabou sendo denunciada à diretoria por má conduta. Em poucos minutos, foi chamada ao gabinete e informada. Sua liberdade condicional foi revogada. Sandra, um relatório será enviado à justiça. Isso é um absurdo. Ela gritou. Eu fui provocada. Mas ninguém lhe deu ouvidos. A cela voltou a se fechar sobre ela com mais força que nunca. Do outro lado da cidade, Asdrubal colocava seu plano em prática. De óculos, camisa clara e cadernos debaixo do braço, se apresentou como professor voluntário num centro comunitário. Lá, rodeado por crianças curiosas, ele contava histórias, distribuía balas e observava os rostos com atenção. Foi quando viu Samir. Como você se chama? Perguntou, com gentileza. Samir. Nome bonito. Gosta de estudar? Gosto de aprender. Mas não gosto de mentira. Isso é raro de se ouvir, respondeu Asdrubal, tocado pela sinceridade. Zulma, que vigiava o garoto de longe, logo percebeu algo errado. Observava o professor com desconfiança. Zenaide, aquele homem ali tá perguntando coisa demais. Esse povo com muita gentileza me dá calafrio. Quer que eu vá lá? Não. Só fica de olho. Se ele descobrir alguma coisa, a gente dá um jeito. Enquanto isso, bem longe das confusões urbanas, Cunegundes, de volta ao sítio, vasculhava antigos documentos de família quando achou um mapa amarelado. Ao mostrar para Quinzinho, teve a surpresa. Isso aqui indica Mina, mãe. E essas marcações podem ser esmeraldas. Os olhos de Cunegundes brilharam como nunca. Esmeralda? Você tem certeza? Se for verdade, essas terras que você queria vender podem valer uma fortuna. Ela gritou eufórica. Eu sempre soube. Esse chão aqui tem ouro. De volta à cidade, Celso chamou Tamires para uma conversa no escritório da fábrica. Ela chegou animada, certa de que ele enfim confirmaria a compra do dancing para Sandra. Então, Celso, quando vai ser a transferência? Não vai. Tamires arregalou os olhos. Como assim? Eu desisti. A Sandra fez por onde perder essa chance.
E eu cansei de passar por cima de mim mesmo para agradar os outros. Então, o que vai fazer? Celso sorriu e respondeu com simplicidade: vou viver minha vida, com quem me faz bem. No fim do dia, Celso se encontrou com Estela para um jantar num restaurante modesto. Depois de um brinde tímido, ele segurou as mãos dela. Estela, a gente se conheceu no meio de tanta confusão, mas mesmo no caos, eu encontrei paz no seu olhar. Ela sorriu, emocionada. Eu também sinto isso. Como se a vida estivesse finalmente me dizendo que valeu a pena esperar. Eu te amo, Estela. Ela fechou os olhos, sorriu e disse: eu também, Celso. Enquanto o amor florescia, do lado escuro da cidade, Ernesto tramava. Ele se encontrava com Tamires, desesperado por dinheiro e por vingança. Você não sabe o que me fizeram. Me mandaram para fora como se eu fosse lixo. E o que vai fazer? A Sandra quer sair da cadeia. E eu vou ajudar. Porque quando ela sair, ninguém vai segurar a gente. Poucos dias depois, com a ajuda de contatos e suborno a um agente, Ernesto conseguiu colocar em prática seu plano. Em uma movimentação silenciosa, Sandra escapou pela retaguarda da prisão, vestida como faxineira. Agora é nossa vez, Ernesto, ela sussurrou. O jogo virou. Mais tarde naquela noite, Candinho caminhava pela pensão, ainda pensando em Samir. Ao entrar na sala, viu Dita sentada ao piano, cantarolando uma melodia suave. Ele parou, encantado. Você canta que nem um anjo. Candinho, eu nem ouvi você chegar. Fiquei quietinho só para escutar mais. Ela riu, envergonhada. Ele se aproximou devagar, os olhos brilhando. Você é bonita por fora, e tem uma alma que canta por dentro. Dita corou, sem saber o que responder. Candinho sorriu e estendeu a mão. Canta mais um cadinho para mim? E ali, naquela sala simples, entre a música e o olhar emocionado de Candinho, nascia um novo sentimento. Um amor puro, sereno, vindo da dor, mas plantado na esperança. Terça-feira, 15 de julho. O dia começava sereno na pensão de Margarida, mas a paz durou pouco. Candinho acordou animado. Desde que ouvirá Dita cantar, algo despertara dentro dele. Aquela voz mexera com suas lembranças, e talvez sem perceber, ele se encantara. Naquele início de manhã, já havia mandado entregar um buquê de flores do campo, as preferidas de Dita. Ela, ao receber o presente, ficou surpresa. Uai, quem será que mandou isso tudo? Murmurou, sem saber que Candinho observava de longe, sorrindo. Mas quem não gostou nada daquilo foi Manuela, amiga e fiel escudeira de Dita. Desconfiada, ela logo se intrometeu. Você nem sabe de onde veio isso, Dita. Pode ser cilada. Que cilada, Manuela? É só um gesto bonito. Bonito nada. Esse homem vem de confusão em confusão. Vai te meter em encrenca. Dita tentou desconversar, mas Manuela estava decidida. Não deixaria Candinho se aproximar tão fácil. Com jeitinho, passou a afastá-lo sempre que o via por perto. Enquanto isso, na casa de Zulma, um novo perigo batia à porta. Ernesto, de volta ao Brasil e cada vez mais ousado, reapareceu sem avisar. Com olhar sombrio e sorriso falso, anunciou: vim buscar o menino. Zenaide arregalou os olhos. Que menino? O Samir. A gente sabe que ele é a chave de tudo. E chegou a hora de usá-lo de vez. Zulma fingiu surpresa. Mas cê tá doido? Aparecer assim aqui? Ernesto se aproximou, ameaçador. Se não quiser que eu conte tudo o que sei, me entrega a ele. Agora. Zenaide, rápida, sussurrou no ouvido de Zulma. A gente precisa dar um jeito nesse traste. Chama o Simbá. Simbá, velho conhecido das duas, era um mestre em inventar histórias. E em poucos minutos, ele já montava um plano para enganar Ernesto. Inventariam que Samir fora adotado por um casal europeu e levado para longe. E que já não estavam mais com o menino. Se ele acredita, a gente ganha tempo, cochichou Zenaide. No outro lado da cidade, Estela caminhava ao lado de Celso pelas alamedas da fábrica. Ele parecia inquieto, com algo engasgado na garganta. Não demorou a soltar. Estela. A Sandra fugiu da cadeia. Ela parou. Surpresa. Como assim? Ernesto ajudou. Eu só soube agora, mas já é certo. Tão procurando ela. Estela ficou pálida. E se ela voltar? E se vier atrás de você? Não me importo mais. Eu só precisava ser honesto com você.
Ela respirou fundo, segurando a mão dele. Então agora vamos ficar atentos. Mas juntos. Na casa de Zulma, a tensão era outra. Samir, esperto e atento, observava Celso sentado no sofá enquanto conversava com Zulma sobre questões financeiras. O menino se aproximou com curiosidade. Moço, você conhece meu pai? Celso se espantou com a pergunta. Olhou para o menino, surpreso com os olhos expressivos. Por que a pergunta? Porque minha mãe de mentira vive dizendo que meu pai é importante. E que um dia ele vai me encontrar. Zulma se apressou em interromper. Vai brincar, Samir. Vai lá pro quarto. Mas a pulga já estava atrás da orelha de Celso. Aquela criança tinha mesmo algo familiar. Seria possível? Enquanto isso, na fazenda, Cunegundes reunia a família para um anúncio inusitado. Decidi. Nós vamos procurar as esmeraldas. Quinzinho bufou. Isso tudo é lenda, mãe. Lenda nada. Se tá no mapa, tem que tá no chão. E é por isso que vou mandar o Zé dos Porcos cavar até achar. Zé dos Porcos, que ouvia do canto da sala, arregalou os olhos. Eu? Mas por que eu? Porque você é forte, bicho do mato e calado. Ninguém melhor para entrar nesses buracos que nem cobra entra. Mesmo contrariado, ele assentiu. Sabia que discutir com Cunegundes era perder tempo. De volta à cidade, Candinho ainda tentava se aproximar de Dita, mas Manuela o vigiava de perto, sempre inventando desculpas para afastá-los. Ela tá cansada. Candinho, melhor você voltar outro dia. Mas eu só queria. Outro dia. Candinho suspirou, triste. Policarpo olhou para ele com aquela cara de não desiste. E justo quando pensava que nada podia piorar, Candinho recebeu uma carta anônima. A caligrafia era torta, e o envelope, sem remetente. Dentro, apenas uma frase. Seu filho foi encontrado. Se quiser saber mais, vá ao coreto da Praça da Sé, amanhã, ao meio-dia. Vá sozinho. Candinho empalideceu. As mãos tremiam. Policarpo relinchou, como se pressentisse algo estranho. Que será isso, Policarpo? Será verdade ou armadilha? No rádio, Dita cantava uma canção suave, sem saber que, naquele momento, o homem que lhe mandara flores tremia diante de uma esperança antiga. No esconderijo de Sandra, ela esfregava as mãos, satisfeita. O jogo tá virando, Ernesto. E dessa vez, quem vai rir por último sou eu. Mas Zenaide, do outro lado da cidade, preparava a armadilha com Simbá. E Celso já desconfiava que o menino que vira na casa de Zulma podia, sim, ser o filho perdido de Candinho. As peças se moviam, como num xadrez perigoso. E o tabuleiro estava armado. Quarta-feira, 16 de julho. O dia amanheceu com um clima de expectativa no ar. Candinho, mais esperançoso do que nunca, olhava fixamente para a carta que ainda guardava no bolso do paletó, como se ela fosse a chave de um milagre. Ao lado dele, Picolé não escondia o entusiasmo. Vai ver agora, é verdade. Candinho, é hoje que você reencontra seu menino. Deus te ouça, Picolé. Se for mesmo meu filho, eu abraço e nunca mais largo. Eles riram, abraçados, até que Asdrubal surgiu com expressão tensa, estragando momentaneamente o clima de euforia. Antes de comemorarem, escutem aqui, disse ele, firme. Tudo isso pode ser golpe. Carta anônima, encontro em praça pública. Isso tem cara de armação. Picolé olhou para Candinho, que ficou pensativo. E se for verdade, Asdrubal, eu não posso correr o risco de perder mais uma chance. Nem pode sair entregando dinheiro assim, Candinho. A gente precisa ser cauteloso. Se esse menino for mesmo teu filho, não vai ser um picareta qualquer que vai devolver ele por bem. Mas Candinho já havia tomado a decisão. Levou a quantia exigida no bilhete, e ao meio-dia em ponto, estava no coreto da Praça da Sé, com um envelope bem escondido sob a blusa. Do outro lado, disfarçado entre os camelôs, Ernesto observava tudo, sorrateiro. Quando viu Candinho deixar o envelope debaixo do banco, como havia sido instruído, o vigarista esperou alguns minutos, disfarçou-se com boné e óculos escuros, e recolheu o dinheiro sem que Candinho percebesse. Minutos depois, Zenaide, visivelmente desconfortável, apareceu nas redondezas, empurrando Simbá, um rapaz magricela e mal encarado que tentava disfarçar o nervosismo. Pronto, tá aqui o menino, disse Zenaide, forçando um sorriso. Samir voltou pro pai. Candinho, ao ver Simbá se aproximando com o boné tapando parte do rosto, sentiu o coração acelerar.
As mãos tremeram. Ele se ajoelhou na altura do menino, com os olhos marejados. Samir, você é mesmo meu filho? Simbá assentiu timidamente. Sou sim, pai. Candinho chorou e o abraçou com força, emocionado. Graças a Deus, eu sabia que você estava vivo. Eu senti. Picolé observava de longe, com uma sobrancelha arqueada. O abraço parecia frio, sem reciprocidade. E o olhar do tal Samir não combinava com a ternura do momento. Tá estranho, murmurou ele. Tem coisa errada aí. Mesmo assim, Candinho levou o suposto filho para casa. Foi uma chegada calorosa. Margarida, emocionada, preparou doces. Policarpo relinchou como se entendesse que havia festa. E Candinho não se cansava de sorrir. Agora sim, minha vida tá completa, repetia ele, enquanto mostrava o quarto do menino. Na casa de Stella, o clima era outro. A menina Anabela começou a passar mal de repente. Lauro foi o primeiro a perceber. Stella, a Anabela tá com febre, e muito quente. Stella, em pânico, pegou a menina no colo e saiu correndo com Lauro em direção ao hospital. A urgência nos olhos dela falava mais alto do que qualquer palavra. Já Zulma, em seu esconderijo, percebeu a ausência de Simbá e se enfureceu. Cadê o moleque, Zenaide? Zenaide tentou desconversar, mas Zulma não era boba. Não mente pra mim. Você entregou ele pro Candinho, foi? Foi coisa do Ernesto. Ele pegou o dinheiro e disse que ia sumir, e mandou levar o Simbá. Eu não tive escolha. Zulma bufou de raiva. Essa história ainda vai dar ruim. Enquanto isso, Manuela observava de longe a alegria de Candinho e Dita com desconfiança. Quando o encontrou sozinho, tratou logo de interferir. Candinho, você tem bom coração, mas a Dita não precisa de homem metido em confusão. Confusão? Você vive envolvido em história triste, golpe, criança desaparecida. Agora apareceu com um menino que ninguém sabe de onde veio. A Dita tem uma carreira começando, não pode se envolver com isso tudo. Candinho, magoado, apenas abaixou a cabeça. Eu só quero fazer ela feliz. Então se afasta. Às vezes, amar é deixar ir. Na calçada da pensão, Picolé desabafava com Asdrúbal. Não tô engolindo aquele moleque. Ele não tem o brilho de quem reencontrou o pai. E quando Candinho abraça ele, parece até que se encolhe. Asdrúbal assentiu. Também tô com o pé atrás. E se for golpe? A gente precisa ter certeza. Os dois foram ao encontro de Celso, que ouviu com atenção as suspeitas. Ao saber que o menino se chamava Simbá e apareceu do nada, Celso decidiu ir até a casa de Candinho. Você tem que mostrar a marca de nascença do menino. Candinho estranhou. Marca de nascença? Seu filho tinha uma pequena mancha no ombro, lembra? A gente viu na foto que Filó deixou antes de morrer. Candinho ficou paralisado por um instante. É verdade. Celso então se dirigiu a Simbá, que brincava distraído no quintal. Samir, você se incomoda de mostrar seu ombro? Simbá hesitou. Tô com frio. Melhor não. Tira o casaco. Só um instante. Simbá relutou, mas acabou tirando. Celso examinou e não encontrou marca alguma. Apenas pele lisa, sem nenhum sinal. Candinho, disse Celso, com a voz grave, esse menino não é seu filho. A revelação caiu como um raio. O rosto de Candinho foi tomado pela decepção. Não é possível. Simbá, acuado, tentou inventar uma desculpa. Sumiu. A marca sumiu com o tempo. Picolé se adiantou. Marca de nascença não some, moleque. Você é um farsante. Candinho se afastou, atônito. Toda aquela esperança, aquela felicidade, tudo ruía de uma vez só. Zenaide, ao saber da descoberta, ficou desesperada. A Zulma vai acabar com a gente. Mas o estrago já estava feito. E Candinho, mais uma vez, tinha o coração despedaçado. No hospital, Stella e Lauro recebiam a boa notícia. Anabela havia sofrido apenas um pico de febre. Nada grave, mas o susto deixará marcas. Obrigada, doutor. Ela é tudo que eu tenho. Lauro, emocionado, segurou a mão da amiga. E agora ela vai ficar bem. Na fábrica, Asdrúbal, Celso e Picolé já traçavam os próximos passos. A farsa de Simbá apenas aumentava a suspeita de que Samir ainda estava em algum lugar, vivo, e escondido por quem queria usá-lo. Se existe uma certeza, disse Celso, é que o verdadeiro Samir ainda não apareceu. Mas a verdade tá perto.
Quinta-feira, 17 de julho. A casa de Candinho estava mergulhada em silêncio. A euforia da noite anterior havia dado lugar a uma nuvem de frustração e vergonha. Simba, o garoto que ele abraçara como filho, havia sumido depois de ser desmascarado por Celso. A verdade doía mais do que qualquer golpe físico. Celso, ainda na pensão, fez questão de encerrar o assunto diante de todos. Esse moleque mentiu. Não tem marca nenhuma de nascença, nem conhece coisa alguma da vida do Candinho. Foi armado. E muito bem armado. Picolé completou, firme. O tal do Simba é só um fantoche. Alguém tá puxando as cordas por trás. Candinho apenas abaixou a cabeça. Seus olhos, marejados, não conseguiam sustentar o peso da decepção. Na rua, Simba corria sem rumo, desesperado, até sumir entre os becos. Havia sido exposto. O plano dera errado. E agora, com medo de ser preso ou linchado, precisava se esconder. Seu destino era um só: voltar à casa de Zuma. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ernesto relaxava em um pequeno quarto de pensão barata, contando o dinheiro do golpe enquanto Tamires observava com um misto de nojo e fascínio. E então, satisfeito? Perguntou ela. Nem começamos, minha flor, respondeu ele com um sorriso cínico. Esse dinheiro é só o aperitivo. O banquete mesmo tá por vir. E qual seria? Ernesto levantou os olhos e encarou Tamires. Quando aquele caipira descobrir que o filho tá vivo e a gente tiver com o menino, aí, sim, a fortuna dele vem para nossas mãos. Tamires mordeu o lábio, apreensiva. Mas antes que pudesse responder, Ernesto emendou. E para isso, a Zuma vai ser mais útil do que imagina. Mas Zuma já não estava tão confiante. Na sala de sua casa, encarava Zenaide com ódio nos olhos. Você me enganou. Levou o moleque pro Candinho achando que ia sair ilesa? Foi ideia do Ernesto. Eu fui obrigada. Justificou-se Zenaide. Cala essa boca. Agora estão todos atrás da gente, e o Simba ainda não voltou. Nesse exato momento, a porta se abriu e Simba entrou, suado, ofegante e com cara de culpa. Era só o que me faltava. Explodiu Zuma. Você tem ideia da confusão que causou? Simba, ainda tentando recuperar o fôlego, disse. Eu fui desmascarado. O tal do Celso descobriu tudo. Zenaide tentou defender. A gente só queria um dinheiro. Zuma se aproximou, dura. Dinheiro? Agora é cadeia. E mais, quero saber com quem você andou falando. Simba. Mas Simba, confuso, parecia pensar em outra coisa. Um pensamento martelava sua cabeça. Ele vira um garoto escondido certa vez, dentro da casa. Um menino com os olhos iguais aos de Candinho. Enquanto isso, Candinho vagava pelas ruas, com o olhar perdido. A dor de ter sido enganado novamente lhe corroía o peito. Em uma esquina, avistou Simba sentado num degrau, escondido atrás de um cesto de lixo. Candinho se aproximou, sério, e o menino levantou rápido, pronto para fugir. Mas Candinho foi mais rápido. Espera aí, moleque. Agora você vai me escutar. Simba tentou se esquivar, mas Candinho segurou seu braço com firmeza. Os dois ficaram frente a frente. Me diz, por que fez isso comigo? Por que se passou pelo meu filho? Simba hesitou. Por um segundo, seus olhos revelaram uma pontinha de culpa. Mas a resposta não veio. Em vez disso, ele baixou os olhos e sussurrou. Me pagaram para isso. Eu só queria sair daquela casa. Candinho soltou, atordoado. Eu abri meu coração para você. Te tratei como filho. Eu não sabia que ia doer assim. E saiu correndo. Candinho ficou parado ali, imerso numa mistura de raiva, tristeza e compaixão. Em outro canto da cidade, Carmen, a cigana de passado misterioso, soube do episódio e resolveu aparecer. Encontrou Candinho desolado perto do chafariz da praça e se aproximou com ar solene. O destino é cheio de curvas, rapaz do coração grande. Você é aquela cigana, né? Sou. E digo, seu filho tá mais perto do que imagina. Candinho franziu o senho. Então você sabe onde ele tá? O destino mostra caminhos, mas nem sempre mostra o final. Com suas palavras enigmáticas, Carmen plantou mais confusão no coração de Candinho e partiu, deixando ainda mais confuso. Na pensão de Margarida, Dita se preparava para sair quando foi interceptada por Manuela. E você vai para onde assim? Vou ver o Candinho. Ele tá sofrendo. Eu quero estar perto. Não vai, respondeu Manuela, firme.
Ele precisa de tempo. E você, de juízo. Mãe, eu gosto dele. E é por isso que tem que se afastar. Ou vai sofrer junto. Enquanto isso, Asdrúbal, atento aos movimentos de Candinho, decidiu conversar com Celso. Os dois se encontraram na fábrica. Esse menino, o verdadeiro filho do Candinho, ainda tá vivo. Eu sinto isso. Mas como achá-lo agora? Perguntou Celso. Sabiá. Ele conhece os caminhos. Já ajudou antes. Pode ajudar de novo. Celso assentiu. Então chama o Sabiá. Mas dessa vez, vamos agir com mais cautela. Na pensão, uma novidade movimentava os corredores. Lauro, o jovem médico, e Tobias, o professor de piano, chegaram juntos trazendo malas e sorrisos. Margarida, sempre receptiva, os recebeu de braços abertos. Dois rapazes finos, educados e bem-vindos. Dita os observou com curiosidade, enquanto Manuela fazia questão de saber onde dormiriam. Margarida logo os acomodou em um quarto ao lado do de Stella, o que deixou a moça feliz ao reencontrar os amigos. De volta à casa de Zuma, Simbá, ainda suado e tremendo, sentou-se no chão e começou a juntar seus poucos pertences. Parecia ansioso, inquieto. Zuma estranhou o comportamento. Que tá dando em você agora? Simbá respirou fundo e soltou. Eu vi. Aquele menino, o outro, o que vocês escondem lá dentro. Ele é o verdadeiro filho do Candinho. Zuma e Zenaide trocaram um olhar de pânico. O quê? Os olhos dele, iguais aos do caipira. Eu fiquei olhando, e agora eu sei. Zuma deu um passo à frente, nervosa. Você abre essa boca para mais alguém e eu acabo contigo. Mas era tarde. Simbá agora sabia. E talvez, mesmo com medo, estivesse disposto a mudar o jogo. Do lado de fora, Candinho, de coração partido, olhava para o céu, sem saber que a verdade estava, enfim, mais próxima do que nunca. Sexta-feira, 18 de julho. O sol mal havia despontado quando Simbá, nervoso, sussurrava palavras amargas para si mesmo, trancado no pequeno quarto nos fundos da casa de Zuma. Com a cabeça entre as mãos, repetia como se estivesse convencendo a si mesmo. Esse tal de Samir nunca vai encontrar o pai. Nunca. Seu olhar, antes apático, agora carregava um brilho inquietante. Sabia demais, e isso colocava no centro de um jogo maior do que imaginava. Do outro lado da cidade, Candinho caminhava com Sabiá em direção à fábrica de biscoitos. Depois de tantas idas e vindas, o rapaz confiava no instinto do amigo, e Sabiá tinha uma certeza. Candinho. Quem vai levar a gente até o Samir é o Simbá. Esse moleque tá escondendo coisa. E se a gente apertar o lado dele, a verdade aparece. Candinho ainda hesitava. Mas ele mentiu. Como vou confiar de novo? Porque quem mente com medo, às vezes solta a verdade por raiva. E eu sei farejar essas tramas como ninguém, garantiu Sabiá, batendo no peito. Na fábrica, Celso observava Araújo com olhos calculistas. Ambos sabiam o quanto a empresa vinha crescendo desde que Candinho assumirá o comando, ainda que com simplicidade. Celso, vendo ali uma oportunidade de ascensão rápida, fez a proposta com cuidado. Araújo, eu tenho um plano. E se a gente conseguir fazer um pequeno desvio de recursos, disfarçado em contratos fictícios, ninguém vai notar. A gente ganha, e o caipira continua distribuindo biscoito. Araújo, desconfiado, cruzou os braços. Já nos metemos nisso antes, e deu em tragédia. Lembra da Filó? Da Anastácia? Celso tentou minimizar. Agora é diferente. Candinho tá distraído, procurando o filho desaparecido. Nem vai perceber. A hora é agora. Araújo, silencioso, não respondeu. Mas o olhar dizia que a proposta ficaria martelando em sua mente. Enquanto isso, em um café da cidade, Olímpia pressionava Lauro, o jovem médico recém-chegado à pensão. Você prometeu sair comigo hoje. Eu tenho plantão no hospital. Anabela ainda tá em observação. Você vive atrás da Stella e daquela menina. E eu aqui, esperando. Do outro lado do salão, Tobias ouvia tudo de longe, com um incômodo crescente. A tensão entre os três era visível, e Olímpia fazia questão de se mostrar presente. Na praça, Dita caminhava tranquilamente quando Sabiá se aproximou com seu jeito galanteador. Que flor mais bonita passeando por aqui, disse ele, tirando o chapéu. Tá querendo o quê, Sabiá? Retrucou Dita, com um sorrisinho no canto da boca. Só um sorriso, e talvez um café. Dita riu, mas antes que respondesse,
Manuela surgiu feito raio. Bora, Dita. Nada de conversa fiada com esse tipo. Sabiá deu um passo para trás, levantando as mãos. Paz, minha senhora. Eu sou só um admirador da arte e da voz dessa moça. Dita foi embora com a mãe, e Sabiá murmurou. Um dia ela me nota. No ateliê, Asdrubal testava um novo disfarce em frente ao espelho. Bigode postiço, óculos de aros grossos e uma peruca desalinhada. Aideu observava, divertida. Você parece um vendedor de enciclopédia dos anos 30. É justamente isso que quero parecer. Um homem comum, invisível. E com esse novo personagem, vou me infiltrar onde for preciso. Aideu ajudou com o figurino. Então vai precisar de uma pasta surrada. E um nome. Que tal? Silvério. Silvério. Perfeito. Enquanto isso, Estela cuidava de Anabela no quarto da pensão. A menina, já recuperada da febre, segurou a mão da amiga e disse: Obrigada por não me deixar. Estela sorriu, emocionada. Eu nunca deixaria. Na fazenda, o clima era de euforia. Zé dos Porcos se aproximou de Cunegundes e, com um sorriso orgulhoso, carregava um baú nas mãos. Dona Cunegundes, lembra das pedrinhas verdes que encontrei nas terras? Pois então, juntei tudo aqui. Cunegundes arregalou os olhos. Eita, isso é esmeralda, homem. Vai deixar a gente rico. Ela chamou Quinzinho e Quincas correndo. Olha só isso, meu povo. A riqueza bateu na nossa porta. Zé abriu o baú e se deparou com o vazio. Uai! Cadê as pedrinhas? Zé dos Porcos coçou a cabeça. Eu juro que estava aqui. Cunegundes ficou uma fera. Você perdeu nossa fortuna. Maldito porco sem juízo. Zé saiu correndo, enquanto ela tirava chinelos e pragas atrás dele. De volta à cidade, Celso foi até a casa de Zuma. Encontrou Simbá sozinho no quintal e não perdeu tempo. A gente precisa conversar, moleque. Simbá, desconfiado, tentou fugir, mas Celso foi direto. Eu sei que você viu o menino. O verdadeiro Samir. E se contar onde ele tá, pode sair dessa com um acordo. E se eu não quiser? Então vai responder por fraude, sequestro e sabe-se lá mais o que. Tá nas suas mãos. Mas antes que Simbá pudesse responder, uma voz cortou o ar. Que tá acontecendo aqui? Zuma, com as mãos na cintura, apareceu na porta com olhos flamejantes. Ela encarou Celso. Você tá achando que pode vir aqui e interrogar o moleque no meu quintal? Celso tentou manter a calma. Eu vim conversar. Só isso. Pois vai conversar é com a polícia, se continuar invadindo minha casa. Aqui ninguém fala nada sem minha permissão. Simbá, acuado, apenas observava. Mas dentro dele, algo se quebrava. A verdade pesava. Do outro lado da cidade, Candinho ouvia de Sabiá que o momento de agir era agora. Eu vi o Simbá hoje. Ele tá quebrado. O que ele sabe pode levar a gente até o menino. Candinho assentiu. Então bora. Eu faço qualquer coisa para ter meu filho de volta. Na pensão, Margarida recebia uma visita inusitada. Anacleto, o pai de Maria Divina. Homem austero, chegou com o rosto fechado, mas com voz surpreendentemente branda. Vim dizer que, se minha filha quer mesmo namorar o tal do Zé dos Porcos, que namore. Maria Divina correu e o abraçou. Pai, você mudou de ideia. Eu só quero te ver feliz, menina. Zé dos Porcos, que chegava na hora, ficou com os olhos marejados. Eu prometo cuidar bem dela, seu Anacleto. O velho assentiu com um meio sorriso. Mais tarde, Zé dos Porcos confidenciou à amada. Eu queria te dar uma vida melhor, com esmeralda e tudo. Mas até as pedras sumiram. Eu não quero riqueza, Zé. Quero é amor. Eles se abraçaram, enquanto o vento soprava pelos campos. Sábado, 19 de julho. O sol mal havia despontado quando Simbá, nervoso, sussurrava palavras amargas para si mesmo, trancado no pequeno quarto nos fundos da casa de Zuma. Com a cabeça entre as mãos, repetia como se estivesse convencendo a si mesmo. Esse tal de Samir nunca vai encontrar o pai. Nunca. Seu olhar, antes apático, agora carregava um brilho inquietante. Sabia demais, e isso colocava no centro de um jogo maior do que imaginava. Do outro lado da cidade, Candinho caminhava com Sabiá em direção à fábrica de biscoitos. Depois de tantas idas e vindas, o rapaz confiava no instinto do amigo, e Sabiá tinha uma certeza. Candinho, quem vai levar a gente até o Samir é o Simbá.
Esse moleque tá escondendo coisa. E se a gente apertar o lado dele, a verdade aparece. Candinho ainda hesitava. Mas ele mentiu. Como vou confiar de novo? Porque quem mente com medo, às vezes solta a verdade por raiva. E eu sei farejar essas tramas como ninguém, garantiu Sabiá, batendo no peito. Na fábrica, Celso observava Araújo com olhos calculistas. Ambos sabiam o quanto a empresa vinha crescendo desde que Candinho assumirá o comando, ainda que com simplicidade. Celso, vendo ali uma oportunidade de ascensão rápida, fez a proposta com cuidado. Araújo, eu tenho um plano. E se a gente conseguir fazer um pequeno desvio de recursos, disfarçado em contratos fictícios, ninguém vai notar. A gente ganha, e o caipira continua distribuindo biscoito. Araújo, desconfiado, cruzou os braços. Já nos metemos nisso antes, e deu em tragédia. Lembra da Filó? Da Anastácia? Celso tentou minimizar. Agora é diferente. Candinho tá distraído, procurando o filho desaparecido. Nem vai perceber. A hora é agora. Araújo, silencioso, não respondeu. Mas o olhar dizia que a proposta ficaria martelando em sua mente. Enquanto isso, em um café da cidade, Olímpia pressionava Lauro, o jovem médico recém-chegado à pensão. Você prometeu sair comigo hoje. Eu tenho plantão no hospital. Anabela ainda tá em observação. Você vive atrás da Estela e daquela menina. E eu aqui, esperando. Do outro lado do salão, Tobias ouvia tudo de longe, com um incômodo crescente. A tensão entre os três era visível, e Olímpia fazia questão de se mostrar presente. Na praça, Dita caminhava tranquilamente quando Sabiá se aproximou com seu jeito galanteador. Que flor mais bonita passeando por aqui, disse ele, tirando o chapéu. Tá querendo o quê, Sabiá? Retrucou Dita, com um sorrisinho no canto da boca. Só um sorriso, e talvez um café. Dita riu, mas antes que respondesse, Manuela surgiu feito raio. Bora, Dita. Nada de conversa fiada com esse tipo. Sabiá deu um passo para trás, levantando as mãos. Paz, minha senhora. Eu sou só um admirador da arte e da voz dessa moça. Dita foi embora com a mãe, e Sabiá murmurou. Um dia ela me nota. No ateliê, Asdrubal testava um novo disfarce em frente ao espelho. Bigode postiço, óculos de aros grossos e uma peruca desalinhada. Aideu observava, divertida. Você parece um vendedor de enciclopédia dos anos 30. É justamente isso que quero parecer. Um homem comum, invisível. E com esse novo personagem, vou me infiltrar onde for preciso. Aidê ajudou com o figurino. Então vai precisar de uma pasta surrada. E um nome. Que tal? Silvério. Silvério. Perfeito. Enquanto isso, Estela cuidava de Anabela no quarto da pensão. A menina, já recuperada da febre, segurou a mão da amiga e disse: Obrigada por não me deixar. Estela sorriu, emocionada. Eu nunca deixaria. Na fazenda, o clima era de euforia. Zé dos Porcos se aproximou de Cunegundes, e com um sorriso orgulhoso, carregava um baú nas mãos. Dona Cunegundes, lembra das pedrinhas verdes que encontrei nas terras? Pois então, juntei tudo aqui. Cunegundes arregalou os olhos. Eita! Isso é esmeralda, homem. Vai deixar a gente rico. Ela chamou Quinzinho e Quincas correndo. Olha só isso, meu povo. A riqueza bateu na nossa porta. Zé abriu o baú e se deparou com o vazio. Uai! Cadê as pedrinhas? Zé dos Porcos coçou a cabeça. Eu juro que estava aqui. Cunegundes ficou uma fera. Você perdeu nossa fortuna. Maldito porco sem juízo. Zé saiu correndo, enquanto ela tirava chinelos e pragas atrás dele. De volta à cidade, Celso foi até a casa de Zulma. Encontrou Simbá sozinho no quintal e não perdeu tempo. A gente precisa conversar, moleque. Simbá, desconfiado, tentou fugir, mas Celso foi direto. Eu sei que você viu o menino, o verdadeiro Samir. E se contar onde ele tá, pode sair dessa com um acordo. E se eu não quiser, então vai responder por fraude, sequestro e sabe-se lá mais o que. Tá nas suas mãos. Mas antes que Simbá pudesse responder, uma voz cortou o ar. Que tá acontecendo aqui? Zulma, com as mãos na cintura, apareceu na porta com olhos flamejantes. Ela encarou Celso. Você tá achando que pode vir aqui e interrogar o moleque no meu quintal? Celso tentou manter a calma. Eu vim conversar. Só isso.
Pois vai conversar com a polícia, se continuar invadindo minha casa. Aqui ninguém fala nada sem minha permissão. Simba, acuado, apenas observava. Mas dentro dele, algo se quebrava. A verdade pesava. Do outro lado da cidade, Candinho ouvia de Sabiá que o momento de agir era agora. Eu vi o Simba hoje. Ele tá quebrado. O que ele sabe pode levar a gente até o menino. Candinho assentiu. Então bora. Eu faço qualquer coisa para ter meu filho de volta. Na pensão, Margarida recebia uma visita inusitada. Anacleto, o pai de Maria Divina. Homem austero, chegou com o rosto fechado, mas com voz surpreendentemente branda. Vim dizer que, se minha filha quer mesmo namorar o tal do Zé dos Porcos, que namore. Maria Divina correu e o abraçou. Pai, você mudou de ideia. Eu só quero te ver feliz, menina. Zé dos Porcos, que chegava na hora, ficou com os olhos marejados. Eu prometo cuidar bem dela, seu Anacleto. O velho assentiu com um meio sorriso. Mais tarde, Zé dos Porcos confidenciou à amada. Eu queria te dar uma vida melhor, com esmeralda e tudo. Mas até as pedras sumiram. Eu não quero riqueza, Zé. Quero é amor. Eles se abraçaram, enquanto o vento soprava pelos campos. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.